Olá, você está no canal de leituras da Thelma. O livro de hoje chama-se Jane Eyre, de Charlotte Brontë. Narração: Thelma Schinkerman. Capítulo 35. Não partiu para a Cantabrígia no dia seguinte, como anunciara. Adiou a viagem por uma semana e, durante esses 8 dias, fez-me sentir tudo quanto um homem bom, mas austero, consciencioso, mas implacável, pôde infligir a quem o ofendeu. Sem um gesto de hostilidade, sem uma palavra de censura, conseguiu demonstrar-me que me banira da sua estima. Não alimentava contra mim desejos de vingança, contrários aos preceitos cristãos. Não me tocaria num cabelo da cabeça para me ferir, mesmo que o pudesse fazer. Perdoara-me a recusa em si, mas não esquecer os termos em que eu a fizera, e nunca os esqueceria. Vivêssemos nós 100 anos. Erguiam-se entre nós quando falávamos, acompanhava-nos as palavras como um eco. Continuou a chamar-me todos os dias para a lição, e creio que o homem corruptível sentia certo orgulho, pouco cristão, em acentuar, falando-me e procedendo como habitualmente em todos os seus atos e palavras, a sua sedução austera. Para mim, deixara de ser um homem de carne e osso para o considerar uma estátua de mármore. Os seus belos olhos considerava-os como joias brilhantes, mas frias, o seu falar calmo como uma sequência de palavras e nada mais. No entanto, aquela atitude torturava-me e, ao mesmo tempo que me desgostava, indignava-me. Compreendi então como, se fosse mulher dele, aquele homem podia matar-me sem derramar uma gota de sangue, sem que a sua consciência, pura como cristal, ficasse sobrecarregada com um crime, à face do mundo. Tudo isso se tornava mais evidente quando tentava uma reconciliação. Nenhum impulso afetuoso correspondia ao meu, e, conquanto muitas vezes lágrimas me rolassem pelas faces e caíssem sobre a página que ambos líamos, mostrava-se tão sensibilizado como se o seu coração fosse de pedra ou de bronze. Para contraste, como se receasse que a simples frieza para comigo não bastasse para me demonstrar o seu descontentamento, mostrava-se mais carinhoso com as irmãs, mas se procedia assim, não era por maldade, estou certa, mas em obediência aos princípios. Na véspera da partida, à noite, vendo-o no jardim e recordando-me de que, apesar de ser presentemente para mim um estranho, aquele homem me salvara a vida e que era meu primo, quase um irmão, fiz a última tentativa para readquirir a sua amizade. Fui ter com ele e disse-lhe sem preâmbulos: Sr. John, sinto-me infeliz por estarmos zangados. Sejamos bons amigos. Creio que já o somos, foi a sua resposta, fria, indiferente, sem olhar para mim. Não, Sr. John, não somos amigos como éramos dantes. Por minha parte, não lhe desejo mal, pelo contrário, desejo-lhe todo o bem possível. Acredito porque sei que não é capaz de desejar mal, seja a quem for, mas ambicionava um pouco mais de afeição do que aquela que, por filantropia, concede a toda a gente. O seu desejo é razoável e eu não a considero como toda a gente. Se obedecesse ao primeiro impulso de cólera e de orgulho, ter-lhe-ia voltado as costas, mas a veneração que me inspiravam as qualidades do meu primo deteve-me. A sua amizade era-me muito preciosa para que abandonasse o campo sem fazer nova tentativa. Teremos de nos separar assim, Sr. John? Quando partir para a Índia, deixar-me-á sem uma palavra mais afetuosa? Voltou-se bruscamente para mim e replicou: Quando partir para a Índia, deixá-la-ei, Jane? Como, se vai comigo?
Já lhe disse que não casaria consigo, Sr. John. O leitor já experimentou a sensação de terror que inspira a cólera fria. É como a avalanche que treme, prestes a esmagar-nos. Mais uma vez, por que recusa? Primeiro, porque não me ama, ou, para melhor dizer, quase me odeia. Se casasse comigo, matar-me-ia como estava a matar-me agora. Empalideceu e os lábios tremeram-lhe. Estou a matá-la? Matá-la-ia? Não compreendo. Julgo que não deveria pronunciar semelhantes palavras. Revelam um estado de espírito lamentável e mereciam severa reprimenda, se não constituísse obrigação de todo cristão perdoar 70 vezes, 7 vezes. Bonita obra a minha. Pedia-lhe para esquecer a primeira ofensa e imprimira naquele coração tenaz outra bem mais profunda, tão profunda como se a tivesse gravado como um ferro em brasa. É inútil tentar a reconciliação. Sinto que fiz de si um inimigo. Nova ferida, tanto mais funda quanto acertara no alvo. Os lábios exangües palpitaram num frêmito violento, provocado pela cólera. O coração confrangiu-se-me. Não compreendeu o sentido das minhas palavras, disse-lhe, pegando-lhe na mão. Não foi minha intenção magoá-lo nem ofendê-lo. Juro-lhe que não. Sorriu com amargura e retirou a mão. Persiste na ideia de não me acompanhar à Índia? Irei como sua auxiliar. Tremendo combate se travou naquela alma, luta entre a sua natureza de homem e a sua fé de cristão. As pupilas azuis cintilavam. Sombras estranhas lhe anuviaram o semblante. Já lhe demonstrei quanto era absurda a ideia de uma moça da sua idade, solteira, acompanhar um celibatário pouco mais velho. Depois do que lhe disse, não devia voltar a falar-me no assunto. Lamento que não o tenha compreendido. Um auxiliar feminino não me serve, se não for minha mulher. Mas, se é sincera, quando passar por Londres, falarei a um missionário casado, cuja esposa precisa de um auxiliar, e assim lhe pouparei a vergonha de desertar de um posto que já aceitou. Essa forma de interpretar as minhas palavras indignou-me e levou-me a protestar. Não pode haver deserção nem vergonha quando não há promessa. Não me comprometi a ir para a Índia com estranhos. Consigo, iria, porque o estimo e confio em si. Mas tenho a certeza de que, se fosse, não aguentaria o clima e não viveria muito tempo. Obedecer-lhe seria um suicídio e Deus não me concedeu a vida para que eu a despreze. Além disso, para abandonar a Inglaterra, teria de me convencer de que não seria mais útil ficando. Adivinho o que pretende dizer. Sei o que aprende, mas o móvel que a impele é contrário à lei de Deus, e há muito que eu deveria ter esquecido. Ainda pensa em Mr. Rochester, não é verdade? O meu silêncio valeu por uma confissão. Vai procurá-lo? Preciso saber o que foi feito dele. Nesse caso, só me resta orar por você, para que não caia no erro e não seja condenado eternamente. Supus ver em si uma eleita, mas Deus não vê pelos olhos dos homens. Que a sua vontade se cumpra. Abriu a cancela, saiu, e em breve o perdi de vista.